Boa tarde, caro Crismando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para hoje darmos continuidade ao nosso sacramento do serviço. Falamos a semana passada sobre o sacramento da ordem e hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos os ensinamentos do Senhor. Então, o sacramento do matrimônio não é simplesmente uma fundamentação humana, mas é uma fundamentação divina, porque foi deixada por Deus. Lá no livro do Gênesis 2:24 diz assim: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Eles são dois e se tornam uma só carne. Então, o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe e se une a uma mulher e se torna apenas uma só carne, porque se tornam uma união, forma-se uma família. E o homem e a mulher são destinados à vocação do matrimônio. E como nós vimos, uns são vocacionados ao sacerdócio, que nós vimos a semana passada, a religiosa, que vivem o celibato a serviço do Senhor. E outros escolhem por vocação, por amor, o matrimônio, a constituir uma família, que é a joia, a célula do coração de Deus. Porque é na família que vai dar continuidade à obra mais perfeita da criação de Deus, que somos nós seres humanos, que são os filhos. O Senhor diz, né, que uníssemos e fôssemos fecundos, que gerassem filhos para a humanidade. O sacramento do matrimônio são os próprios noivos, que são os ministros do sacramento. O diácono, o padre, o ministro, ele assiste, né, ele assiste esse sacramento, acolhe, dando a bênção do Senhor. Mas quem realiza o sacramento do matrimônio são o próprio casal, porque é eles que diante de Deus fazem o seu juramento e a sua promessa de amor e fidelidade um ao outro, em nome de Deus. E o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Está lá em Mateus 19, versículo 6. Eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Mateus 19, versículo 6. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, o divórcio, a separação dos casais, não estão de acordo com a vontade de Deus, tá? E quem se separa, que casou na igreja, os que realizou o sacramento do matrimônio, que prometeu diante de Deus a fidelidade um ao outro, ele não poderá se casar novamente na igreja, porque é indissolúvel o casamento da igreja diante de Deus. Porque você foi de livre e espontânea vontade celebrar o seu matrimônio. Ninguém te obrigou, por isso que ninguém deve casar obrigado, né, pressionado, mas sim por amor àquela pessoa que você escolheu para ser seu companheiro e sua companheira para toda a vida, até que a morte os separe. É claro que tem casos que há separação por causa da violência, da agressividade física, né? Então a pessoa se separa, mas ela não pode casar novamente na igreja. A igreja acolhe esses casais que são separados, né? Acolhe como cristãos, como filhos amados de Deus. Mas ele não se casará novamente na igreja. Porque na igreja a gente casa apenas uma vez. Apenas uma vez eu prometo diante de Deus fidelidade
e amar e respeitar aquela pessoa, aquele companheiro ou companheira que eu escolhi para viver, para construir a minha família, né? Família, bênção e graça de Deus. É preciso que os cristãos anunciem e testemunhem o verdadeiro sentido do matrimônio, a união livre, olha, livre de um homem e de uma mulher, que prometem pela graça de Deus viver o amor e a fidelidade, abertos para a geração da vida, que é a geração dos filhos, a continuidade da espécie humana, constituindo com seus filhos uma igreja doméstica, na certeza que as famílias bem constituídas são geradoras de um mundo melhor e edificadoras do reino de Deus, porque é na família que vai dar continuidade ao reino de Deus. Famílias educadas na fé, no amor, constituídas para um mundo melhor, para que tenhamos pessoas melhores, pessoas boas, pessoas para o bem. Então é na família que nós aprendemos, somos educados na fé, educados para vivermos na sociedade, educados para fazermos o bem, como cristãos e filhos amados de Deus. Então este é o sacramento do matrimônio. É o único sacramento que não precisa de o padre, ser o padre a abençoar esse matrimônio. O padre está ali para acompanhar, né, fazer o acompanhamento, o acolhimento e dar a bênção em nome de Deus. Mas quem abençoa, quem institui esse matrimônio é o próprio Cristo, porque são os próprios noivos que vai diante de Deus e se promete um ao outro a fidelidade e o amor recíproco até que a morte os separe. E hoje nós comemoramos o dia da família. Família, o berço da sociedade, a célula nata do coração de Deus. Porque onde tem família, tem a continuação da espécie humana, que somos nós, joias raras e preciosidade do Senhor. Que nós possamos amar e valorizar a nossa família. Não importa como é a sua família, caro Crismando. É ela que te acolhe, que te ama, é ela que te apoia, é ela que te educa, é ela que te corrige. E se você tem uma família, louve e agradeça a Deus pelo dom da vida dos seus pais, das pessoas com quem você convive, que te deram a vida, que te trouxeram ao mundo, que te ama e que cuida de você com todo carinho, com todo o amor. Na família nós temos discussões, divergências, mas tem o principal que é ali, o amor, o zelo, o cuidado um pelo outro. Quando alguém da nossa família fica doente, todos se juntam para acolher, para cuidar, para ajudar e para amar, porque há amor. Amor dado e deixado pelo próprio Cristo em nosso coração, porque Deus é amor e Ele nos fez por amor, e a nossa missão é amar, zelar e cuidar um do outro. Então, que você possa responder no seu livro de catequese, na página 103, as 3 primeiras perguntas, porque depois as outras é uma entrevista que nós temos que fazer a um sacerdote e a 2 casais. Você pode entrevistar o seu pai e a sua mãe. E o sacerdote, quando nós retornarmos à catequese, você pode estar entrevistando sobre a vocação dele de sacerdote. Se ele é feliz, se ele escolheu por livre e espontânea vontade, se alguém da família obrigou ele a ser padre, assim como os seus pais. Se eles são felizes no matrimônio deles, se eles escolheram essa vocação por amor ou porque foram obrigados. E que nós possamos constituir a nossa família no amor e na graça de Deus, se for a vocação de cada um de vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.